Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre a saúde dos indígenas. Um projeto de lei que está em análise na Câmara regulamenta as profissões de agentes indígenas de saúde e de saneamento. Atualmente, quase 8.000 profissionais atuam com essas funções nas aldeias de todo o país. A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, é a relatora do projeto na Comissão de Saúde. E sobre isso, ela conversa agora com a gente. Deputada, seja muito bem-vinda a mais um programa Palavra Aberta. Muito obrigado por participar. Primeiro, eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho sobre essas profissões. Explica para a gente como são esses agentes, o trabalho desses agentes. Eu que agradeço estar aqui com você hoje, Marcelo, e acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a categoria de agentes indígenas ou de saneamento, ela não consegue, a sociedade ainda não consegue entender quais a forma que esses agentes atuam. Você sabe que em 2006 foi organizada uma categoria reconhecida como os agentes de saúde da família. É aquele que está dentro da unidade básica de saúde, que faz o atendimento, que visita as casas. No caso dos agentes indígenas de saneamento e de saúde, eles fazem a mesma função, só que dentro das aldeias. As diferenças são que a relação da medicina tradicional dos povos indígenas passa por diversas etnias e diversas formas. Então, quem é que faz a escolha, por exemplo, de o agente de saneamento ou o agente indígena? A própria aldeia, né? Que consegue ter o indígena que tem a língua materna, que consegue fazer a tradução, principalmente dos mais velhos, tanto dos pajés quanto os caciques ou das mulheres mais velhas, para poder traduzir para a equipe multidisciplinar, equipe técnica, a relação específica da área da saúde ou do saneamento. Quando a gente fala de regulamentação, já vem à cabeça aquela questão de colocar na lei as funções e os deveres e os direitos dos profissionais que atuam, no caso, né, como agente indígena de saúde e de saneamento. Por que seria importante fazer essa regulamentação? Primeiro que a gente precisa corrigir as injustiças, né? Para você ter uma ideia, o agente de saúde da família, ele tem um piso salarial, ele tem toda a sua organização de 13º, férias, vale alimentação, vale transporte, 40 horas, então ele já é regulamentado e tem um piso. Os agentes de saúde indígena e de saneamento, eles ainda estão no espaço de uma ocupação de cargo. Isso significa que ela, sim, olha uma legislação constitucional, mas ela não tem um piso. E sabe qual é o valor de salário de um agente de saúde indígena ou de saneamento? É um salário mínimo. E não tem vale refeição, não tem vale alimentação e não tem vale transporte. E olha a diferença. Muitas vezes esses profissionais, eles ficam, diferente dos agentes de saúde da família, eles ficam dias ou 15, 20, 30 dias e tem um percurso, né, para você poder andar em todo aquele espaço que esse agente profissionalizado para poder estar fazendo esse atendimento. E é tudo feito com base na medicina tradicional? Tem interação com a medicina moderna, a medicina, não sei dizer qual seria o termo mais adequado, mas a medicina tradicional, vamos colocar assim, ela se comunica com a medicina praticada fora das aldeias? Sim, a primeira coisa é o seguinte, você passa por todo o processo de atuação dos mais velhos, né? Que vai ir pelas medicinas tradicionais, que vai, né, pela mata, pela terra, várias coisas que são... ela reúne principalmente essa relação ambiental da terra com a pessoa. Quando não dá certo, aí essa interlocução é chamada essa equipe multidisciplinar. Não tem nenhuma atuação feita, porque o indígena não
deixou vir o médico ou a equipe para poder, e aí veio a falecer. Não tem essa opção. Por quê? Porque eles fazem todo o ritual. Quando esse ritual vê que não dá certo e precisa dessa medicina tradicional, então é buscado imediatamente para poder chegar nas aldeias. Agora, tem uma relação dos que são, por exemplo, os indígenas isolados, que não tem nenhum tipo de interlocução, que aí é muito mais difícil você ter acesso, inclusive com os indígenas agentes. Por quê? Porque são pessoas que estão isoladas, não querem ter nenhum tipo de contato. Mas quando acontece alguma coisa, algum problema, eles saem desse isolamento e vêm pedir ajuda para as outras aldeias do entorno. Esse agente de saneamento, no caso, tem a ver com o saneamento básico que a gente está acostumado a ver? Tem saneamento básico, tem a ver com as águas, tem a ver com os rios, ele consegue ter essa sensibilidade técnica, né, para poder ver quando tem algum tipo de problema, é o que aciona, né, o serviço público. Então vamos falar da relação dos Yanomamis, por exemplo. Quem foi as pessoas que mais atuou, né, além dos agentes de saúde, o Conselho de Saúde, mas que conseguiu ter mais clareza técnica pelos rios que estava tendo mercúrio? Foram os indígenas que cuidam do saneamento. Deputada, a senhora é uma das 5 parlamentares que se identifica como indígena, no caso terena, é isso? Exato. Sim. Como é que está a atuação, como é que a senhora percebe em loco ali a atuação desses agentes indígenas e de saneamento, principalmente na comunidade da senhora e nas demais que a senhora tem contato? Então, são muito precários, né? Porque como ainda a gente, infelizmente, tem uma sociedade que não consegue enxergar a forma tradicional que os povos indígenas têm de entender a terra, o ar, o fogo, o meio ambiente em si, e principalmente o que a gente fala das medicinas tradicionais. Então, a gente ainda tem problemas em estado, por exemplo, que não aceita o que os mais velhos colocam como medicina tradicional. E muitas vezes entram até em conflito violento. Portanto, equiparar, né, a gente conseguir ter um reconhecimento dessa profissão ajuda em 3 coisas. Primeiro, entendendo que os indígenas têm a sua tradição e que nós somos os povos originários, estamos aqui desde que foi descoberto o Brasil. Segundo, que tem uma relação de organização salarial, isso ajuda a, inclusive, conseguir ter acesso a uma educação para poder trazer informações e conhecimento para a aldeia e a aldeia levar o conhecimento também para as universidades. E o terceiro, o último, que eu acho que é o mais importante, a gente não pode mais ficar nesse espaço onde os indígenas não são reconhecidos como sabedores, né? Como as pessoas que só ficam numa categoria para ganhar um salário mínimo. A gente pode muito mais, a gente tem mostrado isso e, como a gente tem dito e a gente tem visto cada vez mais a crise ambiental, a crise climática, que nós somos aqueles que vamos poder estar enxergando como que a gente vai poder salvar o planeta. Fale mais com os indígenas e ouçam menos os especialistas que muitas vezes colocaram muito recurso para que a gente tivesse essa crise ambiental e climática. Eu sou uma indígena urbana, não sou uma pessoa que foi nascida e criada na aldeia, mas eu tenho clareza, né, de todos esses nossos parentes, que são 345 etnias, que vira e mexe estão aqui no Congresso Nacional lutando pelos nossos direitos. Deputada, eu quero agradecer pela participação. Nosso programa está chegando ao final. Para a gente encerrar rapidamente, queria que a senhora dissesse como está a tramitação dessa regulamentação. A gente agora está com a relatoria, vamos fazer uma audiência pública para ver com os parentes se realmente está em cima daquilo que são as necessidades, mas enxergando principalmente um governo da reconstrução que tem uma ministra, né, indígena, temos na CESAI um indígena e temos na FUNAI uma indígena. Então está tudo muito bem organizado para que a gente possa avançar e o presidente Lula sancionar. Muito obrigado, deputada. Eu agradeço.
Eu conversei com Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, sobre a regulamentação das profissões de agentes indígenas de saúde e de saneamento. Eu sou Marcelo Westphalen e você pode rever esta edição do Palavra Aberta na página da Câmara dos Deputados na internet ou no nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, incluindo o novo Instagram da TV Câmara. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.